Olá, doutor Davidson Marques, tudo bem? Tudo bem, doutor Leonardo Machado? Como vai, meu amigo? Joia, Satisfação estar aqui falando com você. joia. A gente está gravando essa videoaula justamente para poder mostrar para as pessoas um pouco do nosso trabalho, tudo aquilo que a gente vem fazendo no dia a dia, vem colocando realmente em evidência clara toda a relação entre a oclusão e diferentes perdas de mobilidade para o corpo. E eu tenho comentado bastante com as pessoas alguns resultados que nós estamos tendo. Como é que pode realmente os dentes interferirem no restante do corpo? Então eu te chamei aqui para a gente gravar essa videoaula justamente para poder explicar para as pessoas como é que funciona isso. Então eu vou te pedir para apresentar dados coletados por nós dois, mais o Dr. Rivson Catunda, em que nós podemos observar alterações não somente ao nível da baropodometria, como também da estabilometria. Você poderia explicar aí para o pessoal? Sem dúvida, Léo, sem dúvida será um prazer. Na verdade, você sabe o quanto isso me empolga e o quanto eu tenho satisfação em falar nesse assunto, em fazer essa correlação, porque é uma informação que todo mundo precisa saber, é uma informação que precisa ser disseminada e que, como nosso propósito no Conceito Sim é mudar a cara da saúde no país, sem dúvida nenhuma esses dados eles têm que ser compartilhados e essa informação ela tem que chegar o mais longe que nós pudermos. Então, eu vou mostrar para você aqui alguns dados, né, que nós coletamos aqui, explicar um pouco para quem está nos assistindo agora, quem vai ter a oportunidade de nos ouvir, nos assistir, o quão importante é a questão da oclusão em relação às dores que os nossos pacientes sentem e como o corpo ele responde a todo esse tipo de alteração. Então, me permita aqui compartilhar a tela, doutor Sim, Leonardo. sim, sim. Vou compartilhar aqui a minha tela, onde eu vou estar mostrando agora alguns dados da baropodometria e da estabilometria desse paciente que nós avaliamos juntos, né? Vocês podem ver que aqui nós temos vários dados, porque foram feitas várias mensurações até nós chegarmos nesses resultados que nós estamos passando para vocês agora. Tá? Só falando um pouquinho do E que é é a interessante, baropodometria. hein, doutor? É interessante nós abordarmos aqui que todos esses procedimentos foram feitos com todas as possibilidades que depois nós explicaremos mais adiante, inclusive variando a altura do cálcio que a gente colocava sobre a boca, né, sobre a região dos dentes, de Exatamente. acordo com o mapa de equilíbrio oclusal. Isso, para que nós pudéssemos ter a certeza que aquilo que nós pregamos, aquilo que nós estamos passando para todo mundo é realmente aquilo. Então, nós buscamos outras possibilidades que não fossem aquelas que nós pregamos e nós vimos que realmente os resultados eles se divergem completamente daquilo que a gente consegue ver pelo mapa da oclusão e pelas dimensões que nós conseguimos identificar através dos cálculos, né? Então, falando um pouquinho sobre o que é baropodometria e o que é estabilometria, né, para quem não tem o conhecimento, fazer uma breve explicação, que a baropodometria é uma ferramenta que nós usamos para identificar a pressão plantar de um indivíduo. Ou seja, essa pressão plantar, ela tem alguns valores de referência que precisam ser respeitados. E quando esses valores eles fogem muito da sua normalidade, a gente observa aquilo como um fator um pouco agravante, que pode predispor uma possível lesão musculoesquelética, ou até mesmo pode agravar um quadro de uma lesão que já existe, né? Então, nós temos alguns valores de referência, que eu vou passar daqui a pouco, e a estabilometria é quando nós conseguimos identificar a oscilação do corpo no espaço de uma forma proprioceptiva. Ou seja, quanto mais próximo de zero o meu corpo ele estiver em relação à oscilação, isso é traduzido como uma forma benéfica para o corpo. Então, quanto mais distante do zero, quer dizer que o corpo ele não está buscando uma melhor maneira de se adaptar e que isso muitas vezes pode ser traduzido em tensões musculares excessivas. Então, nós buscamos cada vez mais a aproximação do zero. Logicamente que ninguém vai estar numa posição de zero, né? Para estar na posição de zero, você precisa estar num grau de homeostase total, e isso só acontece, infelizmente, quando o indivíduo ele está morto, e ele em pé ele não consegue estar num estado de homeostase total, né? Então, vou mostrar para vocês aqui os valores de referência desse nosso paciente basal, tá? O paciente chegou para a nossa avaliação, minha, junto com o Dr. Leonardo Machado e com o Dr. Ibson Catunda, cirurgião dentista, que esteve conosco nessa pesquisa, né, engrandecendo cada vez mais nosso conhecimento, e o paciente ele ficou em pé, em cima do baropodômetro.
Então, só falando um pouquinho desse paciente, é um paciente que me procurou no consultório, né, com queixas de recidivas de lesões musculares na região posterior da coxa e algumas dores na articulação do joelho, que por vezes o incomodava. Já tinha sido submetido a uma série de tratamentos, é um paciente atleta de futebol, uma massa muscular considerável, não apresenta nenhum tipo de encurtamento muscular severo, nenhum tipo de fraqueza muscular que justifique esse tipo de lesões, mas que nada e nem ninguém conseguia resolver o seu problema ou pelo menos conseguia diminuir a probabilidade dessas lesões. Então ele chegou para avaliar e foi identificado, de acordo com a avaliação desenvolvida pelo Dr. Leonardo Machado e aplicada por todos os profissionais do Conceito Sim, e nós pudemos observar que ele tinha uma disfunção a nível da questão oclusiva, a nível da boca, que estava causando uma série de prejuízos, né? Uma série de compensações, uma série de tensões musculares ao longo do corpo, que estavam fazendo com que algumas articulações elas fossem sobrecarregadas e, consequentemente, esses grupos musculares que estavam em tensão de forma constante, quando submetidos a uma atividade de maior intensidade, aumentava a sua probabilidade de lesão e daí vinham as lesões musculares de recorrência, tá? Então, só mostrando para vocês aqui alguns desses resultados. Então, na baropodometria, a gente consegue identificar alguns valores de referência, como eu falei anteriormente, que 60% do peso corporal ele tende a ser mais posterior, ou seja, tende a ser mais descarregado no local dos calcanhares do paciente. E 40% do corpo do indivíduo ele tende a ter um peso mais anteriorizado. Em relação às mensurações laterolaterais, o indivíduo ele não necessariamente ele precisa oscilar mais para um lado direito ou lado esquerdo. Então, esse valor ele precisa ser de 50% para cada lado. Ou seja, é aceitável que o indivíduo ele tenda o seu corpo um pouco mais anterior ou um pouco mais posterior. Mas quando essa oscilação ela também associa-se a um plano laterolateral, isso com certeza irá potencializar a sobrecarga em determinadas articulações naquele hemicorpo que podem ser traduzidos em dor. Então, nesse paciente, o que é que nós observamos aqui? Vocês conseguem observar aqui a minha setinha? Segue aqui, ó, para o lado esquerdo. Num plano global, o que foi que nós conseguimos avaliar nesse paciente? Lembrando, gente, essa mensuração ela foi feita em 5 segundos, tá? 5 segundos que o paciente ele esteve ali em pé naquela posição, nós conseguimos obter todos esses dados. Então, eu falei para vocês de uma relação 60-40. Então, nós conseguimos observar aqui 53, 47. O que é que isso quer dizer? Que esse indivíduo ele está tendendo a levar o seu corpo um pouco mais para frente do que o que deveria ser naturalmente. E num plano lateral, nós conseguimos observar 54, 46. O que é que isso quer dizer? Que além dele estar tendendo a jogar o seu corpo um pouco mais para frente, ele também tende a oscilar o seu corpo naturalmente numa posição estática para o lado direito. Isso foge aos padrões de normalidade, né? E aí nós começamos a fazer uma série de ações, uma série de correções a nível da boca desse paciente. Obviamente, nós correlacionamos isso com a anamnese do paciente, com outros fatores que não vêm ao caso aqui agora, mas que também precisam ser avaliados, né? E nós começamos a fazer todo o mapa da oclusão desse paciente, Mas tá? Então, eu vou mostra mostrar já aqui para também, você. mostra também rapidamente a estabilometria para o pessoal poder ver como é Sim, que sim, estava a situação dele antes e depois. tá. Então, aqui, ó, eu acho que todo mundo ficou claro aí, todo mundo deu para entender essa relação da baropodometria, tá? E a estabilometria do paciente, isso aqui eu tenho estabilometria em relação ao centro de força do pé esquerdo, do pé direito, mas o que nos interessa, na verdade, é essa oscilação do corpo. É como o corpo busca se comportar. Então, o que é que nós conseguimos observar aqui? Esse valorzinho aqui, ó, é o que chama a nossa atenção. Então, ele varia aqui de aproximadamente 1,6 centímetros, tá? de oscilação. E nós conseguimos ver muito pontinho inclinando realmente para o lado direito, né? Vocês podem ver aí, ó, que o pontinho de oscilação dele tende muito para o lado direito, o que justifica e o que caracteriza ainda mais aquela imagem que nós vimos anteriormente. E aí nós começamos a fazer uma série de avaliações, né? Avaliamos com alturas diferentes, seguimos o nosso mapa da oclusão,
seguimos tudo aquilo. Na verdade, foi uma tarde, né, doutor Leonardo, de muito estudo e de muito aprendizado, né, junto com o doutor Ibson também. Foi colocar justamente em ênfase em tudo aquilo que a gente já defende e que enfatizar, né, e reforçar as bases que constroem a nossa metodologia. Ou seja, como nossa metodologia pode ser realmente confirmada e validada por procedimentos científicos. Isso. E agora, eu não vou mostrar aqui análise por análise, que aí nós vamos passar aqui talvez mais umas 4 ou 5 horas tentando explicar, ou melhor, explicando tudo aquilo que nós fizemos, mas eu vou direto agora, pessoal, para um momento que foi assim, o nosso ápice e que coroou tudo aquilo que nós vemos pregando e que nos prova cada vez mais que estamos no caminho certo. Essa mensuração que vocês vão ver aqui agora é do mesmo paciente, vocês podem ver aqui a hora, ó, 2h30, 14h30 e aqui 14h46 no mesmo dia, tá? Para não ficar parecendo que foram dias diferentes, depois de alguns procedimentos diferentes. Só para deixar bem claro aqui que tudo isso foi feito no mesmo dia e num espaço de tempo não tão alongado. Então, o que foi que nós conseguimos observar? Quando nós identificamos o mapa da oclusão daquele paciente, onde precisava realmente das correções, e nós buscamos a correção com nossos cálculos, com o nosso mapa da oclusão e a nossa metodologia de trabalho, nós conseguimos chegar a isso aqui. Lembra dos valores que eu falei inicialmente? 60-40 e 50-50. Ou seja, nós conseguimos dar o equilíbrio que aquele corpo precisava, diminuindo todas aquelas tensões musculares que estavam naquele corpo, que estavam buscando um desequilíbrio e uma sobrecarga articular e até mesmo tecidual. E aí, na estabilometria, ela sai de 1,5 para 0,7, pessoal. E vejam como os pontos e o pontinho de alteração de centro de gravidade do corpo dele, ele está mais no centro. Então, esses resultados, eles vêm para coroar e vêm para mostrar efetivamente a validação do nosso mapa da oclusão e principalmente como a boca e uma má oclusão e um desequilíbrio a nível da articulação temporomandibular, ela é capaz de causar alterações no corpo drásticas, né, que podem ser traduzidas e são muitas vezes traduzidas em lesões recorrentes ou até mesmo em patologias crônicas. E talvez daí venha a resposta daqueles o insucesso dos tratamentos de muitas técnicas e de muitos métodos quando tratados de forma isolada. Então, a partir do momento que a gente consegue identificar essa disfunção, a partir do momento que a gente, jogando junto com o dentista e com os outros profissionais que possam corroborar para que esse resultado ele apareça, pessoal, sem dúvida nenhuma, nós estamos no caminho certo e esses resultados aqui comprovam isso. E foi realmente um resultado surpreendente, porque não só a estabilometria e a baropodometria que nós utilizamos durante o dia, mas nós também utilizamos o eletrocinesiógrafo, que foi totalmente congruente, exato, e foi totalmente congruente com dentro da nossa análise. O Dr. Ibson Catunda estava junto com a gente, fazendo todas essas medições. Foi identificado qual seria realmente a posição ideal da mandíbula, e o que a gente pôde observar é que, com o nosso cálcio, a gente conseguia chegar ali no posicionamento também correto da mandíbula. E aí o procedimento realmente se torna muito mais simples, muito mais prático, muito mais fácil de ser abordado. Então, e a vantagem... Desculpa, Léo. Vai lá. Falar, doutor Leonardo. Então, só reforçar aqui o convite que a gente tem para fazer para as pessoas. No dia 28 de setembro, às 8 horas, nós teremos um workshop teórico-prático social. As pessoas de Recife, convidadas, que tiverem inscritas, vão levar 2 quilos de alimento não perecível. E para as pessoas que estiverem assistindo pela internet, vão fazer uma doação do valor que elas quiserem para uma instituição de caridade que vai estar junto com a gente dentro desse projeto. Então, a maneira que o conceito se encontrou de compartilhar conhecimento, compartilhar e doar informações que vão influenciar diretamente a prática do profissional de saúde, e também a gente vai poder unir o útil ao agradável, né, com toda essa possibilidade de ter um papel social, em 2 sentidos, né, reforçando um conhecimento que é fundamental e vital para as pessoas, e a gente também está podendo ajudar os outros. Então, estarei lá, eu, junto com o Dr. Davidson Marques,
com o Dr. Iveson Catunda, no dia 28 de setembro, na cidade de Recife, com transmissão simultânea para todo o país. Nós iremos trazer a lógica de como intervém o profissional do conceito SIM Saúde Integrativa. Como é possível identificar essa integração clínica, como é possível unir diferentes profissionais dentro de um mesmo propósito. É uma luz para muitas pessoas que muitas vezes sentem dores diversas pelo corpo, dores crônicas, e não conseguem entender o que está acontecendo no corpo dela. Então, é esse o convite que a gente tem a fazer, não é não, Dr. Davidson? Com certeza, sem dúvida alguma. Para estarem lá junto com a gente e poderem aprender tudo isso junto conosco. Só um detalhe. E também... pode falar. E só um detalhe, os links de inscrição estarão aqui em cima nos comentários, e todos que quiserem serão nossos convidados para esse grandioso evento, que eu estou chamando, Dr. Davidson, como o grande encontro. Né? Grande encontro, eu, você, o Dr. Iveson Catunda, todos nós juntos para poder compartilhar toda essa informação. Claro, é importante também, Léo, que todas essas pessoas que estiverem lá presentes, elas levem todo o seu conhecimento também, toda a sua bagagem de conhecimento, porque é aquela coisa, isso aqui que nós estamos passando é uma visão que, sem dúvida alguma, é uma coisa extremamente revolucionária, extremamente nova, né? E que todo mundo que possa nos ajudar e que possa compartilhar de todo o seu conhecimento em busca de uma saúde melhor, que faça isso, que nós estaremos lá para receber todos os feedbacks, nós estaremos lá para receber tudo aquilo que possa ser acrescentado e que nós possamos cada vez mais seguir rumo ao nosso objetivo. Isso que eu acho que é o mais interessante da nossa abordagem, porque nós estamos, de fato, compromissados com a ideia de que não somos os grandes detentores de todo o conhecimento, mas que estamos aí aptos e ávidos por ter a contribuição de todos. Porque o nosso papel não é oferecer uma proposta única, é realmente ter o efeito final na transformação da saúde das pessoas. Eu acho que isso que é o nosso grande propósito. Dr. Davidson, muito obrigado por toda a explicação aí que você deu, e no dia 28 a gente dá com mais detalhes, não é isso? Sem dúvida alguma, estou ansioso para chegar ao dia 28, né? Estou com sede de falar desse assunto, quero muito passar essas informações, e as pessoas que estiverem lá vão ter a oportunidade, Dr. Leonardo, de ver realmente como o corpo ele se comporta diante dessas alterações que nós estamos aqui falando, né? Nós vamos mostrar na prática, ao vivo, para as pessoas que estiverem lá e quem estiver nos acompanhando também pela internet, como a coisa realmente funciona, né? Então, estou muito ansioso para chegar ao dia 28, muito ansioso para passar essas informações, porque quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente pesquisa e, principalmente, quanto mais resultados nós vemos no nosso consultório, isso nos deixa muito felizes, isso nos deixa muito motivados para continuar cada vez mais nessa pegada e não tirar o pé do acelerador. Muito pelo contrário, a gente em busca de muito mais conhecimento e muito mais resultado. Show. Muito obrigado, então, Dr. Davidson, e até o dia 28. Eu que agradeço, Dr. Leonardo. Forte abraço e nos vemos em breve. Tchau.